Olá, queridas amigas do Mulher 60 Mais em Equilíbrio. Sejam muito bem-vindas ao nosso espaço de cuidado, conhecimento e, acima de tudo, acolhimento. Eu sei que muitas de vocês, assim como eu, já se pegaram olhando no espelho. Talvez com uma certa frustração, pensando, mas como assim? Eu estou comendo tão pouco e, ainda assim, a balança não abaixa. Pelo contrário, parece que cada grama de bolacha ou um simples pedaço de pão se transforma em quilos extras. Ou, quem sabe, vocês sentem que a roupa que antes caía bem agora aperta um pouco mais, mesmo comendo o mesmo que sempre comeram, ou até menos. Essa sensação de que o corpo está agindo contra a gente. De que o metabolismo virou um mistério insolúvel, é algo que muitas de nós experimentamos. É quase como se o nosso corpo tivesse uma agenda própria, não é mesmo? E se eu disser que vocês não estão sozinhas nessa jornada e que existe uma explicação muito clara e didática para isso? Sim, existe. E o melhor, existe também um caminho para reverter essa situação, para que vocês voltem a se sentir mais leves, com mais energia e, principalmente, com mais controle sobre o próprio corpo. Se você já se sentiu assim, confusa com as mudanças do seu corpo, com a pele que não responde como antes, com as articulações que reclamam e com o cansaço que insiste em aparecer, saiba que este vídeo foi feito especialmente para você. Nós vamos desvendar juntas esse grande mito da dieta para 60 mais. Entender por que você engorda mesmo comendo pouco e, o mais importante, o que fazer para mudar essa realidade. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma dica valiosa para viver essa fase da vida com mais saúde, autonomia e dignidade. Vamos lá, então, vamos direto ao ponto, porque parece que engordamos comendo pouco depois dos 60. A resposta não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma combinação de fatores que, juntos, criam esse cenário desafiador. E o principal protagonista dessa história de engordar comendo pouco depois dos 60 é o nosso metabolismo. Sim, ele mesmo. Aquele processo mágico que transforma o alimento em energia. Com o passar dos anos, e especialmente após os 60, o nosso metabolismo não é mais o mesmo, ele desacelera. É como se estivesse trabalhando num ritmo bem mais tranquilo do que antes. Para entender isso de forma clara, quando éramos mais jovens, nosso corpo gastava energia de maneira acelerada, mesmo em repouso. Agora, após os 60, o corpo gasta menos energia para realizar as mesmas tarefas do dia a dia. Isso significa que, se você continuar consumindo a mesma quantidade de alimento de antes, mas o corpo não está usando essa energia na mesma velocidade, o excedente acaba sendo armazenado como gordura. Mas por que essa desaceleração acontece? Principalmente por 3 motivos que andam de mãos dadas: a perda de massa muscular, as mudanças hormonais e o estilo de vida. Vamos destrinchar cada um deles. Primeiro, a perda de massa muscular. Vocês já ouviram falar em sarcopenia? É um nome um pouco complicado, mas significa exatamente isso: a perda progressiva de massa, força e função muscular que acontece com o envelhecimento. É um processo natural, mas que pode ser bastante desacelerado e até revertido. Pensem nos músculos como pequenos fornos que queimam calorias o tempo todo, mesmo quando estamos em repouso. Quanto mais músculos temos, mais calorias queimamos. Com a idade, se não fizermos nada para evitar, começamos a perder esses forninhos,
E o que acontece quando perdemos fornos? Queimamos menos calorias. Então, mesmo que você coma a mesma quantidade de comida, seu corpo, com menos músculos, vai precisar de menos energia. O excesso vira gordura. É por isso que muitas vezes sentimos que nosso corpo está mais mole, a pele mais flácida, não apenas pelo envelhecimento da pele em si, que perde colágeno e elasticidade, mas também pela diminuição do tônus muscular que a sustenta. Segundo, as mudanças hormonais, os hormônios. Eles são os maestros da nossa orquestra corporal, os hormônios. Após os 60, as mulheres já passaram pela menopausa e os níveis de estrogênio, que já estavam baixos, continuam a influenciar o nosso metabolismo. O estrogênio, entre outras coisas, ajuda a regular a distribuição de gordura no corpo. Com a diminuição dele, a gordura tende a se acumular mais na região abdominal, o que é conhecido como gordura visceral. Essa gordura não é apenas uma questão estética. Ela está associada a diversos problemas de saúde. Além disso, outros hormônios, como os da tireoide, que regulam o metabolismo, podem sofrer alterações. O cortisol, o hormônio do estresse, também pode estar mais elevado devido às tensões do dia a dia, e ele contribui para o acúmulo de gordura, especialmente na barriga. É uma verdadeira dança hormonal que impacta diretamente como nosso corpo armazena e queima energia. Terceiro, o estilo de vida. E aqui entra um ponto crucial que muitas vezes ignoramos. Com o passar dos anos, é comum que a nossa atividade física diminua. Talvez as dores articulares nos impeçam de fazer o que fazíamos antes, ou o cansaço frequente nos desanime. Menos movimento significa menos gasto calórico. Se somarmos a isso uma alimentação que, mesmo pouca, pode ser rica em calorias vazias menos aquelas que não trazem nutrientes, mas elevam o açúcar no sangue, temos a receita para o ganho de peso. Pensem num copo de suco de caixinha versus uma laranja. Ambos podem ter calorias, mas a laranja vem com fibras, vitaminas. E o suco muitas vezes é puro açúcar, que rapidamente vira energia e, se não usada, se transforma em gordura. Outro ponto é a qualidade do sono. Um sono de má qualidade afeta nossos hormônios que regulam o apetite e a saciedade, nos fazendo sentir mais fome e com mais vontade de comer alimentos calóricos. E o estresse, como já mencionei, também desempenha um papel importante. Então, você vê, não é que você esteja comendo muito, mas sim que seu corpo está queimando menos e, talvez, os alimentos que você escolhe não estejam nutrindo da melhor forma para essa nova fase. É um ajuste fino que precisamos fazer, mas calma. Não é para desanimar, muito pelo contrário. A boa notícia é que podemos, sim, influenciar esses fatores e retomar o controle do nosso corpo. A chave está em entender e agir sobre esses 3 pilares: massa muscular, equilíbrio hormonal e estilo de vida. Vamos começar pelo mais importante, a massa muscular. Lembram dos nossos forninhos que queimam calorias? Precisamos reacendê-los. E como fazemos isso? Com exercícios de força. Não, você não precisa virar uma levantadora de peso olímpica. Estamos falando de atividades adaptadas à sua realidade, que fortaleçam seus músculos. Pode ser musculação com pesos leves, usando o próprio peso do corpo, aulas de pilates, yoga, ou até mesmo exercícios com faixas elásticas. O importante é desafiar seus músculos para que eles se reconstruam e se fortaleçam. E o efeito é maravilhoso. Além de acelerar seu metabolismo, você ganha mais força, mais equilíbrio, diminuindo o medo de quedas.
melhora a postura e se sente mais capaz e autônoma para as tarefas do dia a dia. Comece devagar, com a orientação de um profissional, e veja a mágica acontecer. Se você tem dúvidas sobre quais exercícios são seguros para você, converse com seu médico e, se possível, procure um educador físico. Pequenas caminhadas já são um ótimo começo, mas para a massa muscular, precisamos de um pouco mais de desafio direcionado. Agora, sobre o equilíbrio hormonal. É fundamental conversar com seu médico. Ele ou ela pode avaliar seus níveis hormonais e, se necessário, propor um tratamento. Mas além da intervenção médica, podemos ajudar nosso corpo com a alimentação. Uma dieta rica em nutrientes, vitaminas e minerais é essencial para a produção e o equilíbrio dos hormônios. Alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras ruins, desequilibram nosso sistema. Priorize alimentos integrais, frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Pense em alimentos que curam e nutrem em vez de apenas encherem e o estilo de vida. Aqui temos um vasto campo de ação. Primeiro, alimentação consciente. Não é sobre comer pouco, mas sobre comer melhor. Priorize proteínas em todas as refeições. Elas ajudam a construir músculos e dão mais saciedade. Inclua fibras, presentes em frutas, vegetais e grãos integrais, que regulam o intestino e ajudam no controle do açúcar no sangue. Reduza ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcares refinados e farinhas brancas. Beba bastante água. Muitas vezes, confundimos sede com fome. E, claro, o tamanho das porções importa. Mesmo alimentos saudáveis, em excesso, podem levar ao ganho de peso. Imagine seu prato. Metade dele deve ser de vegetais, 1/4 de proteína magra e 1/4 de carboidratos complexos. Essa é uma boa base para começar. Segundo, o sono de qualidade. Tente estabelecer uma rotina de sono, indo para a cama e acordando em horários regulares. Crie um ambiente tranquilo no quarto. Evite telas antes de dormir e, se tiver dificuldades, procure ajuda. Um bom sono é um pilar fundamental para a saúde hormonal e para o controle do peso. Terceiro, o gerenciamento do estresse. Encontre atividades que te relaxem, meditação, leitura, um hobby, passar tempo com amigos, passear na natureza. O estresse crônico é um inimigo silencioso do nosso metabolismo. E por último, mas não menos importante, a hidratação. A água é vital para todas as funções do corpo, incluindo o metabolismo e a saúde da pele. Uma pele bem hidratada de dentro para fora tem mais viço, elasticidade e responde melhor aos cuidados externos. Vamos a um exemplo prático para fixar essa ideia. Imagine Maria, 65 anos. Ela sempre comeu um pãozinho no café da manhã, um almoço caseiro e um lanche da tarde com biscoitos. Antes dos 60, ela mantinha o peso. Agora, mesmo comendo a mesma coisa, percebeu que 1 quilinho a mais aparece a cada mês. O que mudou? Seus músculos diminuíram, seu metabolismo desacelerou. O pão e os biscoitos, que antes eram queimados sem problemas, agora são armazenados. Qual seria a solução para Maria? Trocar o pãozinho por ovos mexidos com um pouco de abacate, que são proteínas e gorduras boas que dão saciedade e nutrem os músculos. No almoço, manter o arroz e feijão, mas aumentar a porção de salada e proteína a um bom pedaço de frango ou peixe. E no lanche, trocar os biscoitos por frutas com castanhas ou um iogurte natural. Além disso, Maria começou a fazer caminhadas mais rápidas e alguns exercícios com pesos leves em casa,
3 vezes por semana. Em poucos meses, Maria não só viu a balança se ajustar, como também sentiu mais energia, menos dores nas articulações e uma disposição que há muito tempo não sentia. Sua pele, antes opaca, ganhou um brilho saudável, reflexo de uma nutrição melhor e da circulação ativada pelos exercícios. Viram como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Não é sobre passar fome, mas sobre alentar-se de forma inteligente para as necessidades do seu corpo agora. É sobre entender que o corpo aos 60 mais tem outras demandas e precisa de um tipo diferente de combustível e manutenção. Pense nisso como um investimento em você mesma. Cada escolha alimentar consciente, cada minuto de movimento, cada hora de sono reparador é um tijolo que você constrói para uma vida mais plena, com mais autonomia e qualidade. Não se trata de buscar a juventude eterna, mas de envelhecer com saúde, com vitalidade, aproveitando cada momento. Então, minhas queridas, chegamos ao fim do nosso desvendamento sobre o grande mito da dieta para 60 mais. Recapitulando o que aprendemos, o ganho de peso, mesmo comendo pouco, não é um mistério, mas sim o resultado da desaceleração do nosso metabolismo. Principalmente pela perda de massa muscular, pelas mudanças hormonais e por um estilo de vida que nem sempre se adapta às novas necessidades do nosso corpo. A boa notícia, e a mensagem mais importante que quero deixar para vocês hoje, é que temos o poder de mudar essa realidade. Não é uma batalha perdida. Pelo contrário, é uma oportunidade de conhecer e cuidar do nosso corpo de uma forma mais inteligente e amorosa. Lembrem-se dos 3 pilares: fortalecer a massa muscular com exercícios de força adaptados, buscar o equilíbrio hormonal com a ajuda médica e uma alimentação nutritiva e adotar um estilo de vida que promova a saúde. Com alimentação consciente, sono de qualidade e gerenciamento do estresse. Não se culpem por sentir essas mudanças. Elas são parte do processo natural da vida. O importante é que agora vocês têm o conhecimento para agir. Comecem com pequenos passos, um de cada vez. Troquem um alimento processado por um integral, adicionem uma fruta ao lanche, caminhem um pouco mais hoje do que ontem. Cada pequena vitória conta e te aproxima de uma versão mais forte, mais saudável e mais feliz de si mesma. A beleza da mulher 60 mais está na sua sabedoria, na sua experiência e na sua capacidade de se reinventar. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo e te deu a segurança para buscar as mudanças necessárias, por favor, deixe seu like. Ele é muito importante para nós. Compartilhe este conteúdo com outras mulheres que, assim como você, podem estar se sentindo confusas e desanimadas. Juntas, somos mais fortes. E se você ainda não se inscreveu no canal Mulher 60 Mais em Equilíbrio, faça isso agora. Ative o sininho para receber todas as nossas dicas e orientações para viver essa fase da vida com mais saúde, autonomia e dignidade. Nosso compromisso é com a sua saúde e o seu bem-estar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.